experiência de clientes e profissionais envolvidos na busca de soluções para os desafios que temos nos hospitais e no setor da saúde em geral, possam inspirar as pessoas a promover melhorias no atual modelo de gestão de medicamentos, tornando mais eficaz. O Brasil, por ser um país de dimensão continental e de grande desigualdade social, enfrenta enormes desafios no sistema de saúde e nem o setor público ou privado serão capazes de resolver seus problemas isoladamente. Independente disso, acreditamos que parte da solução passa por implementar processos mais automatizados e eficazes e, com isso, promover um impacto positivo na melhorando resultados operacionais dos hospitais e proporcionando mais atenção e segurança para os pacientes. Hoje, temos conosco nesse webinar 2 ilustres convidados que vão compartilhar sua experiência e visão sobre a importância e o uso da automação na farmácia hospitalar e sua relação direta com a transformação digital. E nossa expectativa é que possamos contribuir com uma parte importante da busca de solução para os desafios que temos. Agora eu passo a palavra para Máximo Zagnoni, vice-presidente de vendas e marketing da Swisslog EMEA, Healthcare EMEA, que fará uma apresentação para nós. Por favor, Máximo. Boa tarde a todos. Gracias, Marcos, por la introducción. Como usted puede comprender de esta primera parte de la presentación, yo no soy de Brasil, entonces vamos a intentar de comunicar en el modo mejor. Espero que pueda agradecer este webinar. Primeramente, quiero agradecer al público que se inscribió en este webinar y a nuestros ilustres convidados, Niso Malta y Leonardo Carap. Antes de pasar la palabra a ellos, gustaría de hacer una breve presentación de nuestra empresa y cómo podemos contribuir para mejorar la eficiencia en la gestión de los medicamentos a través de rastreabilidad y mejoría de seguridad del paciente con diferente nivel de automación. Swisslog Healthcare es una empresa con décadas de experiencia en automación digitalización en hospitales y sistemas de salud. Somos una empresa global con sede en Suiza. Actualmente contamos 4 centros tecnológicos: Alemania, Italia, da donde yo voy a venir, China y Estados Unidos. Nuestro equipo tiene aproximadamente 1.000 colaboradores, se presencia en América del Norte, Asia, China y en Europa, Medio Oriente y América Latina. Somos líderes globales en la industria de soluciones de gestión de medicamentos y actuamos en 3 pilares principales: automación de transporte, automación de farmacias, software y analytics. Nuestro foco y conocimiento es el transporte automatizado y el gerenciamiento de medicamentos. Tenemos más de 160 sitios de referencia en el mundo con gestión automatizada de farmacia. Y aquí puede mirar algunos de los sitios, particularmente en Brasil. En el transporte pneumático tenemos más de 90% de presencia en el mercado americano con solución Translogic y más de 2.000 instalaciones con solución Transponet en Europa, por haber una solución completa. ¿Cuál es la visión de Swisslog Healthcare? La visión de Swisslog Healthcare tiene como objetivo liderar mudanzas para un mejor entendimiento del paciente, mejorando la seguridad, eficiencia y calidad de cuidado asociado al proceso de gestión de medicamentos. En diferentes países y continentes se han identificado problemas importantes asociados a la gestión de medicamentos. La falta de recursos y la rotatividad son un problema común a todos los países. Los hospitales precisan centrar
se no paciente, reducir custos e ao mesmo tempo garantir maior segurança. Una vez que eventos adversos con medicamentos están asociados a medicamentos incorrectos, dosis incorrectas, horarios incorrectos, estos desafíos son elementos comunes presentes en todos los países. ¿Cómo gerenciar esa complejidad? Entendemos que a través de automación y transformación digital podemos reducir esta complejidad y simplificar el trabajo de personas, liberando tiempo para un mejor atendimiento del paciente. Ao integrar a cada de fornecimiento de medicamentos, aumentamos eficiencia y mejoramos su atendimiento paciente. Tenemos que considerar todo el proceso, desde el recibimiento hasta el punto de atendimiento, adaptándonos a las características de cada país donde actuamos, y por eso fue creado un completo ecosistema de soluciones. La solución automatizada para la gestión de medicamentos es aplicable en central de distribución, que aquí se llama Central de Servicios Consolidados, en la farmacia central, en el transporte de medicamentos, y no solamente de medicamentos, sino de otro material también, al puntos de administración, a la farmacia ambulatoria hospitalar y también a las farmacias de rúa y a centrales de distribución de medicamentos en casa. Y ahora hablamos un poco más de soluciones. En este slide podemos ver que tenemos soluciones modulares, flexibles, escalables para gestión de los medicamentos en diferentes niveles de automación. Cuanto mayor o nivel de automación, más eficaz será o procesos y teremos más tiempo para dedicar a los pacientes. Estas soluciones pueden ser aplicables para dispensación en modelo centralizado, descentralizado o, como decimos tal vez, híbrido. Como vemos aquí, ter un único software de gestión de equipamientos adecuados en cada fase del proceso permite alcanzar niveles más confiables de control y de seguridad. Y combinando diferentes productos podemos garantizar una eficiencia de solución global más elevada. En esta configuración combinamos una embaladora PILPIC Lite, como se puede mirar aquí, con unidoses, un box speaker para almacenar y dispensar unidoses y otros formatos de medicamentos, el sistema de dispensario electrónico. Esta solución puede ser dimensionada para dispensación híbrida, internación desde farmacia central y alas críticas descentralizado, o dispensación 100% descentralizada. Repondo estoques en dispensarios electrónicos y deles separándolos para pacientes. Esto es un ejemplo de proyecto que está en fase de implementación. En la realidad está completamente implementado ahora en un cliente en el Medio Oriente, que es un grupo hospitalario privado de diferentes hospitales en diferentes países. Hoy tenemos la flexibilidad de diseñar a soluciones de acuerdo con las necesidades de los clientes, no limitadas a solución de máxima automación como hasta recientemente. En esta configuración alternativa, combinamos el sistema robótico PILPIC completo, que puede ser integrado al sistema de transporte pneumático como tenemos en Innova Saúde en São Paulo. Un box speaker para almacenar y dispensar unidoses y otros formatos de medicamentos, y también sistemas de dispensario electrónico que pueden ser apoyados como robot autónomo para transporte de medicamentos. Esta solución es diseñada en modelo de dispensación híbrida, con manejo específico paciente preparados por robot en farmacia central y dispensación de alas críticas totalmente descentralizada.
Ahora vamos a mirar un breve video. Gracias a Mónica que va a ayudar a nosotros en hacer esta presentación. Este video va a representar una situación en un hospital que ha integrado una solución básicamente de PillPick, que se puede mirar aquí, y de BoxPicker. Y básicamente esta solución va a preparar la dosis unitarizada directamente nella farmacia con il sistema automatizado. Esta dosis unitarizada, una vez que el sistema va a recibir la prescripción del paciente, va a ser dispensada directamente en modo automatizado en conexión con la parte de digitalización al paciente. Básicamente el sistema va a agregar la dosis unitarizada que está preparada del sistema antes y almacenada entre una almacena automatizada y va a preparar la terapia del paciente una vez que la prescripción digitalizada está recibida del sistema. Esto, por ejemplo, es lo que pasa con un piso, pero al mismo tiempo sabemos que están medicamentos que no pueden, por diferente razón, no pueden ser convertidos en dosis unitarizada o es más cost effective de mantener en forma original y de dispensar por piso o directamente por paciente. El BoxPicker, que habíamos mirado antes, va a complementar esta parte de dispensación de medicamentos partiendo de una única plataforma software que va a dividir la prescripción en dos partes, una por dosis unitarizada y una por la parte de BoxPicker. En este hospital, que es un hospital de más o menos 500 camas, que va a dispensar también prescripciones por otro hospital, esta caja va a ser enviada al piso donde se van a posicionar en el trolley, en este medication cart, los medicamentos por un paciente y se hace también una verificación de la compatibilidad de la dosis unitarizada que va a ser administrada con el código a barre que va a identificar el paciente. Entonces se va a verificar que el medicamento correcto va a ser enviado al paciente que en el momento específico tienes de recibir este medicamento. En toda la fase de prescripción sabemos que están variaciones de la terapia y por esta parte, por quello que varía en la terapia, la dosis unitarizada que no soy utilizada por este paciente van a retornar en esta caja azul y van a retornar a la farmacia, donde el sistema automáticamente va a cargar entre la almacena la dosis que no son utilizadas directamente. Esto es un sistema que en la versión actual está más avanzado, pero sustancialmente va a evitar que se haga una pérdida de dosis unitarizada de medicamentos en el proceso. El tentativo es de haber un proceso completo, quello que llamamos normalmente el closed loop medication, y también un proceso eficiente al máximo nivel. Al mismo tiempo, por medicamentos que son la primera dosis, STAT, PRN, se puede utilizar la dosis unitaria singular, entonces no asociada al paciente, como stock por el piso, por administrar la dosis que tienes de ser administrada en un momento específico y no está planeada. Como falei no inicio, podemos ofrecer diversos niveles de automação y diferentes modelos de dispensación que aportan beneficios durante el gestão de medicamento, como aumento de seguridad en diferentes niveles de automação, rastreabilidad en plataforma única de gestão en cualquier nivel de automação, economía como reducción perdas y mayor control,
más productividad, reduciendo los costos y liberando más tiempo para actividades de mayor valor agregado junto al paciente. Gracias por la atención y ahora voy a pasar la palabra a Marcos por introducir el próximo speaker. Não falando português, conseguiu transmitir de forma bastante clara as informações que estavam planejadas e previstas. Agora, dando sequência, nós vamos ter o Dr. Newton Malta, gerente de automação hospitalar no Hospital Albert Einstein, que vai nos contar um pouco de sua experiência com a farmácia automatizada no hospital. Nilson, por favor. Obrigado, Marcos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Eu vou buscar fazer aqui uma apresentação, tá? Focada num cenário que nós vivemos dentro do Einstein. Temos lá uma seleção de equipamentos, vocês vão ver aqui, que nós instalamos já tem alguns anos, mas é um projeto que já se iniciou há bastante tempo. Nós temos passado por uma transformação de tecnologia, de implementação de soluções, já se iniciando desde milênio passado, para falar a verdade, tá? Eu estou já no Einstein há bastante tempo e participando dessa transformação, tá? Trabalhando muito fortemente ligado à tecnologia. Então, o que é importante começar a comentar, já desde imediato para vocês? Eu vou, já de antemão, comentar aqui que eu não vou ficar fazendo preâmbulos, explicações de quem é o Einstein, etc. Acho que Nilson ha un problema col microfono, non riusciamo a sentirti. Prova a spegnerlo e riaccenderlo, per favore. Ok, prova a riaccenderlo. No. Non riesco a sentirti. No, non riusciamo a sentirla. Nilson? Pronto? No, non riusciamo a sentirla. No. Se vuoi provare a uscire come utente e rientrare. Non No. ancora, Nilson. Prova a
uscire e rientrare come utente. Provavelmente, Nilson, experimenta sair da Webner e entrar novamente, a gente admite e vamos ver se conseguimos reconectar. Enquanto aguardamos a conexão do Nilson, a ideia principal nossa, né, como foi comentado, é de compartilhar experiências e a visão, né, experiências do Nilson com esse processo como um todo, e a visão do Dr. Leonardo, no sentido de gerar uma discussão e criar as condições de melhorar processos, de avaliar e entender quais seriam as alternativas e as soluções que vão estar conectadas, né, à solução dos problemas, que, obviamente, personalizado para cada instituição, para cada hospital, né, em relação à estratégia, em relação a recursos, em relação a que tipo de tecnologia, em relação a cada particularidade do processo, mas o importante é que essa discussão, essa ampla discussão e a realidade, né, que a transformação digital está nos trazendo, pois que possa ser conduzida junto com as tecnologias disponíveis no mercado para resolver problemas, não? Gerar um avanço e uma solução de problemas. Vamos ver se o Nilson consegue reconectar, senão a gente passa para o Leonardo e depois a gente retoma com ele. Nilson, por favor. Ouve? Perfeito. Então tá bom. Perfetto. Problemas da tecnologia. Pois é. O meu sistema não é syslog. Ok. Vamos lá. Preciso ter de volta o meu acesso de apresentador. Eu vou tentar resumir o que eu falava, para não tomar muito mais tempo. Mas, enfim, eu falava aqui sozinho comigo mesmo, que estou lá no Einstein, então, já desde 99, e essa nossa trajetória de busca de qualidade e segurança já vem de muito tempo, tá? Tecnologia não é algo novo para o Einstein é notório por conta disso. Então, não vou fazer nenhuma introdução aqui falando sobre o Einstein, mas é entender que, desde muito tempo, a nossa busca, principalmente, mais então numa história recente, buscando acreditação Joint Commission, a nossa busca sempre foi trazer a segurança para o paciente ao máximo que possível. Eliminar todo e qualquer risco que possa levar ao paciente ao dano zero. Isso a gente também tem buscado, inclusive, aos próprios colaboradores, né? É uma visão de que o hospital ele tem que prestar um excelente serviço, ele tem que buscar a melhor qualidade do tratamento, a segurança do paciente, mas também aos seus colaboradores. Mas, enfim, né? Então, na hora que a gente pensa numa tecnologia e que a gente já vem nessa jornada há muito tempo, isso não é de agora, e pensando especificamente nesse projeto que nós executamos, e vou apresentar um pouco dos equipamentos, é um pouco mais recente, né? Desde 2006, iniciamos uma busca para um projeto que pudesse nos trazer escalabilidade, segurança e segurança. Que eu quero dizer, poder ampliar serviços sem necessidade de grandes investimentos, porque também um outro ponto que a gente acaba percebendo se o hospital cresce, nós precisamos de mais área, né? Então, isso também acaba sendo limitado. Bom, para mostrar para vocês e tentar resumir resumidamente aquilo que eu falava, o meu acesso de apresentador ainda não foi liberado, Marcos. Mônica. O que eu quero dizer para vocês é que a gente não está trabalhando nisso sozinho, não é uma novidade, né? Então, o que nós temos trabalhado já vem aí muito em conjunto a planos da Organização Mundial da Saúde, em redução
do erro evitável, né, do uso de medicamentos. Então, esse é um caso aqui de um programa de 5 anos de duração da Organização Mundial da Saúde, iniciou-se em 2017, vai até o ano que vem ainda, numa busca de redução de 50% dos erros. Tá? E nós temos atuado fortemente em diversas frentes. Então, aqui que eu tenho para falar para vocês é especificamente quando nós trabalhamos fortemente para trazer uma solução que trouxesse alternativas para aquele processo extremamente manual, que ainda que muito software de suporte, né, mas um trabalho essencialmente manual de separação de medicamentos para os pacientes. Tá? Então, aí tem várias orientações dessa política da Organização Mundial da Saúde, né, entender a natureza dos erros, criar ações focadas no paciente e nos profissionais de saúde para melhorar o processo de prescrição, de preparação e dispensação, desenvolver materiais de orientação, tecnologias e ferramentas para dar suporte a esse processo de medicação mais seguro, né? Engajar todos os envolvidos nesse processo, desde os colaboradores até a indústria, e a gente também atua nisso, porque a gente sabe muitas vezes que a origem do erro não é só internamente dentro do hospital, mas a gente tem diversos problemas ligados à própria apresentação, embalagem de medicamento, embalagens parecidas, nomes parecidos, tá? E a gente vai poder trazer várias soluções com medidas como essa, como eu vou comentar aqui, tá? E nós podemos também, como uma forma de melhorar e assegurar o nosso processo, empoderando pacientes, famílias e os seus cuidadores, tá? Então, aqui trazendo de uma maneira muito ampla, muito abrangente, esse trabalho da Organização Mundial da Saúde, e que nos ajuda também, falando ainda que a gente trabalhe já há anos buscando esse tipo de solução, isso só vem a nos fortalecer enquanto meta, enquanto orientação de que estamos fazendo a coisa pelo caminho correto. Tá? Estamos indo efetivamente para a solução que vai trazer os resultados que esperamos. Então, como eu coloquei ali, o objetivo primário é a segurança do paciente, não há dúvida alguma. Mas aqui temos objetivos secundários, com certeza, que vão nos trazer benefícios importantes, inclusive para a própria sustentabilidade da instituição, tá? Perenidade e sustentabilidade da instituição, em diversos pontos, em diversos aspectos, tá? Então, primeiramente, deixar atividades repetitivas, manuais e desmotivadoras. A gente percebe o quanto atividades repetitivas são a própria fonte do erro, né? O colaborador fazendo exatamente a mesma coisa todo dia, tá? Naquele processo manual, monótono, então acaba trazendo para ele uma certa dispersão no dia a dia, por mais que o colaborador, inclusive, seja comprometido, focado, ele está sujeito ao erro, tá? Porque ele pode ser, em algum momento, perder a atenção por qualquer coisa que aconteça, e dentro de uma farmácia hospitalar nós sabemos o quanto que essa rotina é agitada. Vamos entender também o outro lado, que essa atividade, isso é realidade Brasil, né? Nós temos profissionais de nível médio que atuam nesse serviço, né, nesse processo manual da separação de medicamentos, onde nós não temos uma responsabilidade técnica, nós não temos um profissional com uma licença específica, como um técnico da área do serviço, ou seja, a pessoa ela trabalha originalmente num outro setor, numa outra área, e de repente ele surge ali uma oportunidade para trabalhar numa farmácia hospitalar, e ele vai, sem conhecer medicamento, sem ter nenhuma um treinamento básico prévio, e ele acaba sendo, na verdade, instruído e orientado dentro do próprio serviço hospitalar, tá? Então, realmente, a gente tem uma dificuldade bastante grande em trazer profissionais melhor qualificados para a nossa atividade. A redução de custos, é claro que isso também é uma coisa que nos afeta diretamente. A gente tem aí conhecimento, claro, dos custos da saúde cada vez mais elevados, e quando a gente também pensa na mão de obra, que é uma mão de obra que, ainda que escassa, ela tem se valorizado ao longo do tempo, esse é um custo importante, e se o número de leitos hospitalares também, que a gente a cada dia aumenta e oferece para a nossa clientela, para a nossa população que possui acesso ao nosso hospital, então a gente acaba ampliando o serviço, e ao ampliar o serviço, eu preciso ampliar o serviço de farmácia,
ampliar o número de colaboradores, então isso aumenta também o nosso custo. Então a gente precisa, aqui nesse caso, tentar fazer mais com menos, tá? Então é isso que eu coloco aqui na escalabilidade sem novos investimentos. Então, com o mesmo tipo de equipamento, que eu vou apresentar aqui para vocês, nós temos capacidade de expandir o escopo de atuação, o volume de leitos atendidos, sem necessidade de nenhum centavo adicional, tá? Esse é um ponto extremamente importante. A partir do momento em que eu também trabalho com um sistema totalmente informatizado e integrado, eu tenho dados precisos em tempo real, né? O equipamento, ele está lá atuando, ele tem um sistema em funcionamento e atualizando todos os demais sistemas legados em tempo real. Então, se eu quero saber em que momento estamos da dispensação, quanto que eu já atendi, quanto que falta, qual o tempo necessário até a próxima entrega, tudo isso eu tenho um painel que eu posso controlar em tempo real, tá? Controlar o estoque, controlar a dispensação, volumetria, o histórico, problemas, isso tudo um equipamento que pode nos passar, é isso que nós precisamos, tá? Então nós ganhamos com isso. E um outro ponto importante, que a partir do momento que eu deixo o trabalho das atividades manuais e repetitivas, gestão de colaborador, que é algo bastante pesado, vamos deixar para os profissionais responsáveis pela área trabalhar com conhecimento. E eu, particularmente, vou defender aqui a mão de obra do profissional farmacêutico, como farmacêutico também que sou, né? Em que isso realmente, você trabalhar cada vez menos com essas atividades administrativas, né? E sim trabalhar com informação, trabalhar com conhecimento farmacêutico, e também poder trazer este profissional para aquilo que a gente sempre tem a expectativa, trazer esse profissional para atividades de maior desafio, e no nosso caso, pensamos trazer suporte à equipe médica, à equipe multiprofissional, disponibilizar o profissional junto à equipe clínica, porque isso traz melhores resultados à terapia do paciente e não fazer aquela gestão, né, do dia a dia de uma farmácia. Ainda que nós precisemos desse profissional lá, mas ele vai se sentir mais valorizado, inclusive, por trabalhar com uma solução em que ele realmente ali tem certeza que está oferecendo um produto seguro para os pacientes da instituição. Bom, então, quando fomos ao mercado buscar uma solução, né, então nós tivemos que fazer diversas perguntas para nós mesmos. O que nós queremos, né? Nós queremos uma solução que traga o máximo possível de autonomia, com a menor necessidade possível de dependência do colaborador, da pessoa, do ser humano, tá? Então, nós vamos ali buscar uma solução. Eu não acho que aqui não tem muita importância em sequência, tá? Todos eles são importantes aqui, não está numa ordem, foi na ordem que fui lembrando, vou colocando aqui as coisas que são importantes na nossa busca. Então não é porque aqui interoperabilidade entre sistemas, em primeiro lugar, porque é o mais importante, não, aqui são todos. Mas o fato, porque me lembrei, né, de ser o primeiro, é porque se eu tenho que fazer um equipamento que converse, né, com outros sistemas, o hospital ele é altamente informatizado hoje, eu tenho informação sendo gerada por diversas origens. Então eu preciso que o meu sistema ele esteja integrado com uma plataforma de internação, onde nasce a informação dos pacientes, onde nasce a prescrição, onde ali também, a partir do momento que eu dispenso o medicamento, eu preciso ter informação fluindo para fazer o controle de estoque para o nosso sistema contábil, e que isso tudo pudesse, preferencialmente, trabalhar com os protocolos padrões, né? No caso aqui, o nosso protocolo HL7 de comunicação, né? Que todo sistema de saúde, em princípio, os melhores e bons sistemas de saúde estão aptos. É um protocolo de comunicação extremamente simples, onde a facilidade é muito grande de implantação, porque nós trabalhamos com campos padronizados de identificação de informação entre sistemas. Então, o nome do paciente sempre vai estar na mesma posição. Então, se eu colocar aqui qualquer equipamento que precise de uma informação de paciente, eu já sei qual é o tipo de mensageria que eu preciso trocar entre os sistemas para levar a informação do nome do paciente, do número de prontuário, registro hospitalar, etc. Tá? Um outro ponto importante, que talvez vocês tenham visto aí no vídeo apresentado pelo Máximo, é que todas as embalagens que o equipamento produz e que nós gostaríamos que produzisse, fosse com um padrão de tecnologia global,
tá? E nós elegemos aí a GS1 como esse método de identificação dos medicamentos. Por quê? Muitas das vezes, hoje, os hospitais, como é o caso do Einstein, vocês vão ver até o fim da minha apresentação, a gente quer fazer a gestão do medicamento com código de barras de ponta a ponta, desde onde o medicamento nasce na nossa dose unitária até ele ser administrado no paciente. E garantir com que essa informação desse código de barras seja útil tanto para o robô como útil para a gestão da medicação à beira do leito, eu não posso aqui trabalhar com 2 padrões de código de barras, 2 tipos de códigos de barras. Vocês veem aqui, sim, uma embalagem com 2 códigos, mas são 2 códigos idênticos, simplesmente por uma questão de segurança do nosso processo. Evitar que uma impressora com falha, com defeito, uma impressão ruim, né? Então, se eu tenho um código mal impresso, eu tenho um segundo redundante, garantindo o escaneamento perfeito deste produto, né? Em qualquer etapa, seja pelo robô, seja numa etapa posterior. Então, nós não queríamos ter 2 códigos de barras. É o código de barras do robô, o código de barras do sistema logístico, o código de barras do sistema que faz a administração eletrônica à beira do leito. Nós queríamos ter um código único. E a única possibilidade de conseguir este avanço foi através de um código de barras único, padrão global, que é o padrão GS1 Data Matrix. Aí eu tenho informação do produto, eu tenho informação lote, validade, e o serial, que é a informação-chave para o robô. Tá? Eu tinha que ter um equipamento que coubesse na minha área, tá? Eu já tinha uma área destacada, grande, para poder fazer a instalação da tecnologia, e quando a gente foi buscar tecnologias, a gente viu equipamentos concorrentes que excederiam a nossa necessidade ou a nossa capacidade de espaço. Nós tínhamos uma necessidade de capacidade de armazenagem importante, então aí totalmente ligado a essa área disponível, eu tenho essa área, e essa área eu preciso pôr o equipamento, e esse equipamento tem que comportar um armazém que me atenda à necessidade de até 800 pacientes, que é o que eu gostaria, naquele momento, no meu desejo, atender até 800 leitos operacionais, tá? Desculpa, até cerca de 900 operacionais, e pensando em leitos ocupados, 800, 850 leitos ocupados, que é o que me dá a segurança de operação do equipamento. Tá? Eu teria que ter um equipamento todo integrado, vimos soluções em que, por exemplo, eu faria a embalagem que vocês estão vendo aqui na imagem, faz a embalagem no módulo, depois eu tenho que pegar um colaborador, levar essas embalagens para o outro módulo, né? Ou seja, eu tenho que levar manualmente, fazer essa transferência. Então, isso é um diferencial bastante importante no equipamento que nós buscamos, né? É fazer com que, ou a expectativa de um equipamento, que eu coloque aquela coisa, você põe carne de um lado e sai salsicha do outro. Eu não queria depender de operações manuais no meio do caminho e que me gerasse a oportunidade de erro onde o ser humano estivesse envolvido, né? Então, eu buscava esse equipamento todo integrado, um equipamento que pudesse também trazer gestão de estoque externo, não só além daquilo que está dentro do próprio equipamento. Então, um sistema que me falasse, olha, você precisa dispensar um medicamento X, tá? E a gente vai ver aqui que o equipamento, ele não comporta qualquer tipo de apresentação, tá? Não no nosso cenário, ele até comporta, mas no nosso cenário não valeria a pena. Então, por exemplo, medicamentos de geladeira. Nós não adquirimos um módulo refrigerado, porque era um volume tão pequeno, que eu falei, vou colocar uma geladeira tradicional, né, um equipamento, um refrigerador comum na minha área, e eu quero que o equipamento enxergue o conteúdo da minha geladeira, né? Eu quero que o equipamento esteja apto a fazer toda a gestão do conteúdo da minha geladeira. Então, isso foi importante no momento que selecionamos o equipamento. E elementos de segurança, tá? Ou seja, quero sim que seja um equipamento que ele não só prometa fazer a dispensação automatizada, mas me garanta uma dispensação com erro zero, tá? E eu posso dizer aqui com bastante tranquilidade para vocês que todas as vezes que se pôde observar algum erro, alguma reclamação do colaborador, né, do time assistencial, o equipamento errou, eu posso dizer aqui com tranquilidade para vocês que o usuário, ele não seguiu as etapas corretas, ele burlou a segurança do equipamento em algumas circunstâncias, e não que tenha sido intencional, mas por ser problemas contingenciais, ele acabou atuando de alguma forma
em que pulou alguns critérios de segurança, tá? Então, se o equipamento estiver operando da forma esperada, né, e aí eu vou comentar a questão de manutenção mais adiante, é muito seguro que ele não vai fazer nenhum erro, tá? Não vai gerar nenhum processo adverso pela operação padrão dele. Vamos tentar acelerar, porque senão eu vou matar a apresentação do Leonardo. Vamos lá, e as perguntas de todos. Então, aqui uma visão geral para vocês, né, dos módulos do equipamento. Aqui é um esquemático mesmo, até isso daqui é um plano da própria Swisslog, esse desenho. Não é exatamente o equipamento que nós temos, mas para ter uma ideia de como é um layout, tá? Todas as apresentações possíveis com que ele trabalha. E aqui nós temos o equipamento PillPick, não tem o Box Picker, que nós também temos, que está aqui entre os equipamentos que nós adquirimos. Então, o PillPick, composto por uma Drug Nest, que é o armazém central com uma capacidade de 52 mil doses, até 52 mil doses. Tudo vai depender do volume do medicamento armazenado, se ele é maior, se ele é pequenininho, isso reduz um pouco a capacidade de estocagem, né, se for um medicamento maior, mas até 52 mil doses. E produtos realmente grandes, por exemplo, um frasco de albumina, não cabe nesse equipamento PillPick, então a gente disponibiliza dentro da Box Picker um equipamento semi-automatizado, mas também que oferece critérios de segurança bastante importantes para o nosso processo, tá? Então, aí 2 pick rings, que são os módulos que fazem os anéis, que separam os medicamentos por paciente, 2 equipamentos fracionadores, que são os autofiles, sendo que um é o Autofile Plus, que é o mais recente, a tecnologia mais recente da Swisslog para recorte de blister e também embalagem de ampolas, frasco-ampola e outras apresentações. E outro equipamento e outro módulo de segurança extremamente valioso para nós, que é o conhecido PickView, um sistema de câmeras que monitora todo o processo para que eu garanta a rastreabilidade posterior ao processo já realizado, tá? Mas também, para cada etapa do processo, o sistema de câmeras garante que o medicamento que está sendo fracionado é exatamente o medicamento que está sendo gerido naquele momento no banco de dados. Então, se lá fala que é uma ampola de dipirona, se o equipamento está pegando uma ampola e ele percebe que o formato não é de uma ampola de dipirona, ele vai descartar esse produto, tá? Vamos lá, tentar uma aceleradinha. Então, quando nós iniciamos o processo deste equipamento, foi em 2006, mas a gente só conseguiu efetivamente partir para a prática em 2011, né? 2006 foi quando a gente iniciou as discussões no hospital, fizemos uma primeira abordagem com a Swisslog, mas naquele momento nós postergamos um pouco o projeto e iniciamos ele na prática no vamos ver do negócio em 2011, tá? Então, nós olhamos para o volume que produzíamos, para o headcount, isso era são as grandes informações mais críticas que nós tínhamos que levar em consideração naquele instante, né? Para garantir que eu tivesse um equipamento que me permitisse crescimento da capacidade, né, de atendimento e evitasse novas contratações ou ampliação de área física, porque o hospital a gente já tinha uma previsão de crescimento orgânico, vegetativo, natural, que já nos antecipava isto, tá? Então, para fazer o cálculo do ROI, né? Então, o que nós levamos em consideração? E foi quando a gente chegou realmente numa relação importante, vocês vão ver já já, tá? Então, o que nós tínhamos que levar em consideração para garantir o ROI correto, tá? No tempo correto? A gente tinha que ver quais eram os investimentos necessários para adequação da área física, para receber o equipamento, tá? Porque aí tem parte elétrica envolvida, né? Então, fonte de energia dedicada, porque nós tínhamos um bloco onde o equipamento seria instalado, que a gente precisaria ver se haveria necessidade de suprimento adicional da energia da concessionária ali no ponto de entrada daquele bloco, ou o que seria feito. Então, foi feito todo esse estudo, tá? Necessidade de compressor de ar, isso é bastante crítico, bastante delicado, porque todo hospital tem compressor de ar. Daí você fala, eu posso usar o compressor de ar da instituição? Até pode, mas o problema é que, no nosso caso,
nós temos uma instituição, né, fisicamente muito grande, e o ar chegava numa pressão mais baixa do que a necessária para a operação do equipamento no bloco onde nós estávamos instalados. Tá? Então, precisou de, sim, instalação de um compressor de ar dedicado para o equipamento, porque o equipamento, para funcionar, precisa de uma compressão num valor mínimo. Tá? Então, e se oscila, o equipamento não funciona corretamente. E o compressor do hospital institucional ficava muito distante, então as perdas no sistema não garantiam o funcionamento. Então, tem que colocar lá, precisa de um compressor de ar, não precisa de um compressor de ar, qual é a pressão que chega na área da sua instalação. Contrato de manutenção preventiva e corretiva e o gasto de energia elétrica previsto pelo próprio equipamento, tá? Porque a gente está tirando a operação de pessoas e está substituindo por gasto de energia elétrica. Então, tudo isso tem que entrar no cálculo do ROI. O resultado que nós tivemos, né? Ainda um pouquinho da operação, o que nós resultamos da operação, o ROI deve estar um pouquinho mais adiante. Tá? Então, em 2017, nós entramos em operação em dezembro, atuando, dispensando para 450 leitos, a dispensação realizada a cada 12 horas. Tá? Nós entendemos que, para a nossa realidade, a realidade do Einstein, a realidade até de muitos hospitais brasileiros, ainda que a gente saiba de hospitais fora que trabalhem com a dispensação a cada 24, nós preferimos atuar a cada 12, sempre lembrando de uma realidade pontual a nossa, que medicamentos injetáveis que necessitem de manipulação são feitas, a manipulação é realizada dentro da farmácia do hospital. Então, aqui no equipamento são apenas aqueles medicamentos que não passam por preparo de estéreis, e mesmo que haja medicamento injetável que é dispensado pelo equipamento, são aqueles que possuem baixa estabilidade e não nos dá tempo hábil para o preparo antecipado para entrega na unidade de internação. E para um efeito de comparação, tá? Só para vocês verem como o equipamento ele acabou vindo num momento importante da nossa realidade, que comparando abril com abril, tá? Abril de 2019, nós pensávamos 3.500 doses diárias nesse conjunto PillPick Box Picker, e nós conseguimos atender 4.500 doses diárias num único dia, né? 4.500 doses num único dia, mantendo o mesmo quadro de colaboradores, mantendo o mesmo equipamento. Nós acrescentamos, inclusive, de 450 para 600 leitos, assim, quase que numa tacada só, né? Inclusive não apenas leitos de clínica médica, onde teve um aumento exponencial para a nossa realidade de leitos de UTI, e o equipamento não teve nenhuma repercussão de dificuldade desse processo, desse atendimento. Tá? A primeira onda foi uma amostra grátis, né? Para nós, a primeira onda foi um aperitivo. A segunda onda, efetivamente, foi o nosso grande desafiador, onde nós tivemos um volume imenso de atendimento. O equipamento deu tranquilidade para nós, mesmo porque, na expectativa desse nosso processo, era esperado apenas 450, era esperado futuramente 800 leitos, né, como falei para vocês, e nós chegamos a 600. Vamos finalizando aqui a apresentação. Né? Hoje o equipamento ali para nós tem capacidade tranquila de atender 1.000 doses por hora. Temos que ter atenção com a manutenção preventiva, corretiva, plano de contingência. Se a energia acaba, eu tenho que pensar se eu tenho que ter alguma fonte alternativa de energia, seja por gerador, seja por no-break, isso é muito importante. Ou eu tenho que planejar um sistema que seja redundante, garantir que o sistema funcione em qualquer momento por parada de um módulo, parada de um componente, uma quebra de um componente, garantir que o equipamento não pare. Isso realmente a gente percebeu tudo isso dentro do equipamento como garantia de funcionamento. Muitas vezes a gente perde velocidade, mas não perde, ou seja, a gente não descontinua o atendimento. Tá? Eu creio que eu tinha escrito sim sobre ROI e acabei não colocando, se não coloquei não prestei atenção, né? Que acabei falando, né, só para dar uma percepção para vocês, esse equipamento para nós, ele foi calculado um ROI de 8 anos, mas com uma perspectiva até de menos tempo, tá? À medida que a gente crescesse em número de leitos, esse ROI poderia ser avançado mais rapidamente. E que, aí já apresentado pelo Máximo no vídeo que ele colocou,
a garantia desse código de barras sendo utilizado ao final do processo, garantindo os certos no ato da administração dos medicamentos. Tá? Por fim, agradeço a oportunidade, sei que acho que me estendi um pouco, mas é um assunto bastante, parece simples, mas eu gosto bastante de entrar em alguns detalhes, que eu creio que dê maior segurança e maior riqueza para vocês que estão podendo nos ouvir. Obrigado, Marcos. Nilson. Não, obrigado você. Em seguida, dando continuidade, então, contamos com a presença do médico, professor e consultor Dr. Leonardo Carap, diretor técnico da Qualimed Planejamento em Gestão em Saúde, e que eu tive, inclusive, o prazer de conhecê-lo pessoalmente lá na FGV, no Rio de Janeiro. Por favor, professor Leonardo, com a palavra. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade, pelo convite, tentar ver o que é possível complementar duas apresentações tão fabulosas. O Máximo traz o estado da arte, o Nilson traz a efetividade real obtida com todas as questões que nós estamos trabalhando. E aí, o que eu vou conversar um pouquinho é sobre essas oportunidades e desafios para que o setor de saúde, para que o setor saúde, nos seus processos de gestão assistencial e administrativo, se beneficiem da automação, não só pela automação em si, mas como uma cabeça de ponte para a transformação digital efetiva. Então, vamos falar aqui um bocadinho. Rapidamente, nós temos um setor muito grande, muito complexo, tanto organizacionalmente quanto assistencialmente, por conta de todas as profissões que trabalham e pela fragilidade do nosso objeto de trabalho. Nosso objeto de trabalho é o ser humano em momentos muito delicados. Então, essa fragilidade ela está sendo observada e trabalhada sobre num ambiente de capital intensivo e mão de obra intensiva, que já é uma raridade, que já traz complexidade por si só. Então, a gente tem como desafio a profissionalização da gestão e a desfragmentação desse sistema. Você vê em 2018, porque dados são sempre muito, muito complicadinhos, mas em 2018 a gente trabalhou com quase 600 bilhões de orçamento, dos quais um pouquinho menos da metade é do sistema público de saúde, é do SUS. Então, esse é um grande desafio, a gente profissionalizar a gestão, porque nós temos coisas herdadas que a gente vem trabalhando. Nesse sentido, o farmacêutico ele é um parceiro fabuloso, porque ele é o que mais aproxima as organizações de saúde das organizações de administração da produção. Então, que é um desafio que nós temos. Então, essa rápida caracterização mostra aí mais de 7 mil hospitais, quase 500 mil leitos e 300 mil leitos do SUS. O SUS, ele é, na verdade, uma grande rede, uma rede assistencial de saúde, e a gente tem esse desafio das redes assistenciais, porque para que elas sejam industrialmente, pensar assim, entre aspas, industrialmente pensadas, elas precisam ter uma capacidade de equalização e gestão de processos. Então, assim, as redes assistenciais de saúde, as municipais, estaduais e federais, a gente tem a rede de hospitais federais do Ministério da Educação, a EPSER, a empresa brasileira, e temos no setor privado hoje, um movimento muito vigoroso, muito forte de fusões e aquisições. Então, o M&A está bombando. Nesse sentido, a gente tem várias organizações que são adquiridas já com cultura própria e uma certa forma de agir. A gente tem organizações que estão nascendo do zero e um desafio para esses gestores, como é que consegue montar planejamento, controle de produção, soluções customizadas para que isso se reflita numa gestão efetiva em rede. Eu gosto muito dessa imagem que está aí, eu sempre uso isso aqui, são registros eletrônicos de saúde e prontuário eletrônico do paciente. Eu fico imaginando que eu tenho um sistema nervoso central que tem os grandes... Quando eu for falar da questão, por exemplo, da governança, a questão do planejamento estratégico, todas essas questões, em algum momento isso vai chegar aqui, e isso precisa ter um nível de integração, porque cada setor desse tem a sua criticidade e está sujeito
a intempéries. Então, o prontuário eletrônico do paciente, sendo a coluna vertebral desse sistema e todos os registros eletrônicos e de todas as integrações e interações possíveis, eu estou vencendo esse desafio interno. E aqui eu tenho facilmente visualizado a farmácia hospitalar e o almoxarifado, que são dois setores muito fortes para que a minha atividade na ponta com o paciente seja efetiva como eu quero. Então, para dar uma historiada rápida, que muito no sentido do que o Nilson falou, a gente tem assim, a indústria, a robótica mesmo, ela nasce da indústria 3.0 na década de 70. E a indústria 4.0, que foi nominada assim na Alemanha em 2012, ela pega essa automação e integra ela. Então, nós temos coisas de inteligência artificial, a gente tem as questões da internet das coisas, a internet de serviços, esses conceitos que são capazes de fazer a gente evoluir para uma coisa que a gente sempre quis, que era fazer o gerenciamento da nossa organização tão complexa, com tantos players diferentes, com tantas culturas distintas até internamente. Então, algumas vantagens para a gestão nas organizações de saúde que a gente tem é a aquisição instantânea de dados que permite decisão em tempo real. Isso é fabuloso. A rastreabilidade que o Nilson citou e o monitoramento remoto, que a gente pode fazer vários tipos de sensores. Ele mostrou o PeakView, por exemplo, que ele fala sobre formas de sensor, e eu fiquei lembrando, eu originalmente sou um anestesista, né? Já há muito tempo que não exerço essa especialidade, mas fiz a carreira toda lá dentro, e as madrugadas eram complexas, quando você tem vários pacientes para tratar, várias bandejas para mexer, vários medicamentos para administrar. Então, essas questões, os sensores, a rastreabilidade, e eu lembro quando, em aulas ainda, coisa até recente, nem tanto tempo assim, anestesistas, colegas nossos, dizendo da dificuldade de olhar a forma como a medicação era dispensada, o envelope e, eventualmente, como é que seria possível prevenir esses erros. Então, a atividade da farmácia hospitalar é fundamental nesse modelo de rastreabilidade e monitoramento. Esse conceito de internet das coisas e internet de serviços vem coroar, vem ser a cereja do bolo, e que é possível quase por conta de uma condição sine qua non, quase sine qua non, vamos dizer assim, se não for, que é a questão da computação em nuvem. A computação em nuvem permitiu a gente começar a atuar com essa grande massa de dados e de informações. Então, as etapas a vencer nesses desafios são antigas e que as pessoas em suas zonas de conforto foram deixando isso para trás até a hora em que é premida por condições sanitárias como nós estamos tendo ainda e tivemos vários aprendizados necessários para isso. Então, conhecer os processos assistenciais, os processos administrativos e os seus desmembramentos. Isso não é uma coisa que, assim, não, isso está dado. Na verdade, não está dado, e é um desafio, é uma etapa a vencer que as organizações têm que ter. Por quê? Porque a gente tem que evitar, de toda maneira possível, automatizar o aleatório. Se eu usar a expressão eu estou automatizando o caos, eu estou perdendo toda e qualquer capacidade de enfrentamento e de solução. Porque eu tenho, às vezes, nesse aleatório, nessa falta de conhecimento de processos, lideranças informais localizadas dentro dos hospitais, e aí nós estamos falando de vida real, onde tem aquela pessoa que entende por aqui não, por ali sim, por aqui talvez. Essas pessoas, a partir do momento que você automatizou o processo, essas pessoas, elas não têm mais essa capacidade, não têm mais esse poder todo de definição e de tomada de decisão, e o risco que existe é que, se eu não tiver mapeado esse processo adequadamente e nem tiver feito isso funcionar direito, eu vou ter problemas, especialmente nas questões, aqui estão todas as listagens de tudo que eu possa acontecer, mas as questões ligadas a produtos para a saúde, que a gente chama de materiais e medicamentos, cuja padronização
e o conhecimento na matriz de procedimentos e insumos por produtor, por gestor, por unidade, faz com que eu consiga fazer o planejamento e controle da produção adequados e possa fazer um processo de orçamentação. E aqui eu estou levantando a bandeira do não à compra histórica. A compra histórica é o grande gerador de estoques inservíveis, desnecessários, feitos para profissionais que não trabalham mais na unidade, e assim sucessivamente, que a gente paga o preço depois. Então, a história é: a gente tem hoje condições de medir e fazer processos de controle, monitoramento e avaliação. E aí, enfim, isso é tudo que o gestor sempre sonhou. Qual é o problema, então? Qual é a dificuldade? A dificuldade é que nós temos zonas de conforto, e essas zonas de conforto significa que a gente precisa começar a mexer com a gestão da mudança, o papel da liderança, as faces da inovação e as dimensões humanas da transformação tecnológica. Então, talvez esse slide seja o mais importante de todos, porque nós estamos falando o seguinte: transformação tecnológica, transformação digital, inovação tecnológica, tudo isso nós estamos falando de pessoas. Nós estamos falando de estratégia e de pessoas. É claro que a tecnologia, essa evolução tecnológica maravilhosa, nos permite fazer isso. Só que existe um desde que, e o desde que está nas dimensões humanas desse negócio. Então, essas vantagens que a gente faz, por exemplo, as necessidades para a transformação efetiva, que é a digitalização dos processos, a gestão da performance, ela permite que eu consiga centralizar o paciente. Dentro daquela coluna vertebral que a gente colocou, o prontuário eletrônico do paciente, na verdade, aquela ali é 1 a 1. Então, eu tenho todos os prestadores de serviço ao paciente, o paciente, os registros eletrônicos e o prontuário eletrônico do paciente, e eu consigo centralizar esse paciente como, como uma possibilidade de valorizar a experiência dele para que eu possa fazer uma gestão melhor. Então, eu melhoro o contato com o cliente, eu entendo melhor o cliente e eu melhoro o meu comprometimento com o cliente. Aqui tem uma observação aqui embaixo, que é sonho antigo de muitos gestores também, que é permitir o redesenho e a adoção de um modelo interno de gestão cliente-fornecedor. Se a gente for olhar de novo naquela relação de toda a necessidade de integração em todos aqueles setores que estão ligados ao paciente, prestando serviço, sejam diretamente, seja indiretamente, eu tenho uma relação de cliente-fornecedor. Isso analogicamente já foi feito, tem várias unidades hospitalares, inclusive, que são exemplos de gestão, onde isso analogicamente era feito. Você começa a criar conceitos parecidos com as unidades estratégicas de negócio e você modela formas de gestão cliente-fornecedor, quem é cliente de quem é fornecedor de quem, e quais são os indicadores que você faz. Agora, não precisa nem ser muito esperto para imaginar o quanto que isso melhora quando eu consigo automatizar processos e gerenciar processos, e aí eu posso chegar ao limite de fazer contratos internos entre esses setores que me permitem valorar, me permitem contabilizar, me permitem fazer gestão da performance e outras tantas coisas muito interessantes. Então, assim, a verdade da transformação digital é que ela deixa de ser um buchicho e passa a ser uma realidade desejada e agora uma realidade em implantação, e passa a ser uma estratégia assistencial e uma estratégia de negócios. As melhores organizações de saúde estão efetivamente investindo pesado nisso. E aqui eu tenho o papel da liderança e as dimensões humanas, conforme a gente falou, e nós estamos trabalhando sempre, então, formações de grupo, gestão de equipes, gestão do desempenho, e isso tudo está calcado em cultura organizacional. Essa é a dificuldade na gestão das redes, porque a cultura organizacional, às vezes, a gente herda, mas ela é gerenciável, e assim, nós vamos chegar, então, à inovação e gestão da mudança. Facilmente a gente tem agora melhores ferramentas para gestão de qualidade, produtividade e custos, sem dúvida nenhuma. E garantia de segurança dos processos e da atenção que os trabalhadores recebem da organização e passam para os pacientes. E aí, finalmente, atingindo a meta que o Nilson muito bem citou, que é a segurança do paciente. Então, nós temos toda a nossa justificativa de existência está fazer o bem ao paciente, a centralidade do paciente e a segurança do que nós estamos oferecendo para eles. Assim,
Aqui eu fiz um desenho, que é um vale de lágrimas aqui, quer dizer, muito conhecimento acumulado, ainda um vale de lágrimas, porque nós temos dificuldade aqui e conflito em modelos mentais. Então, essa dificuldade que gera essa briga toda e que tem a ver com formas de encarar o mundo, com visão de mundo, como o alemão muito bem coloca e tal, mas é assim, isso, na verdade, a solução significa que nós temos que ter lideranças capazes de trabalhar estimulando um novo mindset. E cada vez que a gente tiver resultado positivo para novos mindsets e integração, nós vamos ter novos resultados. Então, essa equalização de olhar, essa capacidade de olhar e ver que essas questões, o analógico e o digital, ou então os livros e o pensamento digital, eles não são excludentes, na verdade, faz com que a gente tenha resultados muito positivos em relação ao sucesso que nós estamos querendo para a nossa organização e para a atenção que a gente oferece aos nossos pacientes. Então, a missão das organizações de saúde é criar e entregar valor. As inovações tecnológicas permitem isso hoje, num modelo ganha-ganha, que nunca existiu. Compete, então, a gente se esforçar o máximo possível para que a gente tenha organizações alinhadas e internamente desenvolvidas, culturalmente desenvolvidas nesse sentido. Então, para fechar, lembrando que a mudança ela é difícil no começo, ela sempre ninguém gosta, todo mundo prefere ficar na sua zona de conforto, os desafios têm que ser impostos pelas lideranças. Vai existir confusão no meio, e que no final nós vamos ter uma lindeza de resultado. Muito obrigado a todos, um abraço. Bom, a gente só tem que agradecer a participação do Máximo, do Nilson, do Leonardo, pelas brilhantes apresentações, e a gente teve aí um pequeno descompasso na parte da apresentação, acabamos perdendo um tempo, já passamos do horário originalmente planejado. Não sei se a gente tem algum tempo para perguntas agora já, e eventualmente todas aqui estão direcionadas, aqui a gente vai responder em seguida. Vamos tentar aí, pelo menos, entrar com alguma uma pergunta, se a gente pode responder. Tem uma pergunta aqui, Nilson. Boa tarde a todos, excelente apresentação. Gostaria de perguntar para o Nilson de que forma os equipamentos apoiam o fluxo de devolução de doses não utilizadas e se a unitarização com código Data Matrix é feito em todos os produtos, medicamentos, materiais, ou se é possível configurar os equipamentos para reconhecer os códigos dos fabricantes. Se puder compartilhar sua experiência, agradeço. Bom, a pergunta é longa. Vamos lá, vou tentar comentar sobre cada um desses aspectos. Eu tenho resposta para todos. Talvez nem todas sejam tão felizes. Tá? Então, vamos lá. O equipamento nós utilizamos essencialmente, né, essencialmente. Na prática, ele é desenvolvido para atendimento de medicamentos conforme prescrição médica. Então, ele não entra na realidade dos materiais, tá? Então, materiais aí, os demais produtos para a saúde, tá? Ele, enquanto módulo PIL-PIC, ele reembala todos os produtos, todos, independente se ele já possui um código de fabricante ou não. Na prática, ele garante a uniformização de todas as apresentações numa embalagem, como eu coloquei na minha apresentação, numa embalagem padronizada com um único código, que é um Data Matrix também, tá? Então, neste caso especificamente, se o produto já possui um Data Matrix original, ele não faz muito sentido, não é o mais importante deste processo, porque o equipamento, então, ele já reembala, tá? No Box Picker é uma outra realidade. No Box Picker você pode usar códigos de fabricante, sim, mas existem algumas limitações, tá? Normalmente, a praxe para o uso de código de fabricante dentro do Box Picker é o uso do código GTIM, ou aquilo que todo mundo tem maior conhecimento, o nome popular, que é o EAN13, tá?
Mas, se você quiser fazer uma gestão mais elaborada e segura, você precisa de lote e validade. E ao precisar de lote e validade, você vai ter que digitar isso à mão. Daí você pergunta, bom, mas e se eu tiver já o Data Matrix com lote e validade pelo fabricante dentro no código já vindo do fornecedor? Isto o Box Picker ainda, pelo menos a solução que nós temos hoje implantada, não tem. Tá? Ele só faz a leitura de códigos sem padrão GS1. Tá? Nesse momento não faz a leitura de padrão GS1. Então, especificamente este módulo. Posso entrar em mais detalhes depois, não estou vendo mais tempo, mas a resposta que eu tenho aqui é esta. Marcos, não sei se faltou algum detalhe. Não, tá ótimo, a gente está realmente com o tempo estouradíssimo, mas eu gostaria que, se você tiver alguma pergunta referente à apresentação do professor Leonardo, para ele poder manifestar, e a gente vai ter que encerrar, porque o tempo estourou daquilo que estava previsto, mas a gente deve disponibilizar a webinar pelos meios digitais, e vamos responder as perguntas que chegarem para nós depois. Tá, chegando pergunta, Marcos, pode me encaminhar que eu respondo a todos. Tá vendo que tem coisas vindo para mim uma aqui, pequena preleção sobre minha experiência com gestão de materiais e medicamentos e planejamento e controle da produção, como vocês acharem melhor. Pode comentar, Leonardo. Não, se você tiver pergunta, ótimo, não sei se tem. Não, eu realmente sinto assim, acho que um ponto importante que foi comentado, né, o papel da liderança, né? Isso para nós é algo efetivamente bastante importante, porque uma das dificuldades que nós tivemos na nossa implantação do equipamento, né, é efetivamente deixar os colaboradores seguros, porque um dos medos que havia ali vou perder o emprego, né, na hora que a gente fala sobre implantação de tecnologia. Isso tem sido talvez o medo principal, corrente e contínuo, tá? Porque a gente sabe que não vai parar. Então, queria saber qual a sua percepção sobre isso, porque para nós... assim, olha, eu vou fazer uma referência muito antiga ao Deming, que todos aqui conhecem bem. Ele falava sobre treinamento e retreinamento, e ele falava, assim, e eu lembro, por exemplo, quando a IBM estava no seu auge, era ponto de honra da IBM não demitir ninguém. Então, a pessoa, para ser demitida... E algumas organizações são assim. A pessoa, para ser demitida, ela tem que passar por tantos processos, por tantas avaliações, por tantos retreinamentos. É porque ela quer ir embora, na verdade. Então, assim, o Deming, quando ele coloca essas questões do treinamento e retreinamento, me remete muito à nossa situação atual. Quando o pessoal diz assim, não, a empregabilidade vai desaparecer, eu vou perder o meu emprego, porque as atividades são todas automatizadas. Muito pouca coisa é automatizado nesse nível total de desemprego. É verdade que as habilidades, as competências, né, o conhecimento, a habilidade, especificamente, e até algumas atitudes, terão que ser modificadas em função da tecnologia. A liderança, esse acraseado, a liderança cabe gerenciar o seu time. Quer dizer, a gente teve muito pouco tempo para discutir isso, mas cada ponto daquele que está ali são coisas que demandam uma abertura e um esforço da liderança. Então, esse gerenciamento de time, de equipe, me mostra que eu tenho que ser capaz de fazer com que as pessoas aculturem os novos modelos. As pessoas, se você for pensar, hoje você tem 200 milhões de telefones celulares no Brasil e um monte de gente ali é analfabeto, semi-analfabeto ou analfabeto funcional. Então, existem formas de integrar todos ao uso da tecnologia. Porém, tem gente que é resistente à tecnologia. E se for lá atrás, muito lá atrás, talvez o Plana tenha vivenciado coisas desse tipo, e indústrias que não a saúde, indústrias em geral. A pessoa derrubava cafezinho dentro do computador, porque o computador era uma ameaça para ele e ao emprego dele. E isso está na história, e a gente precisa conhecer a história para não deixar ela se repetir. Então, o que eu gosto de falar é o seguinte, que o profissional... ele não vai ser substituído pela tecnologia, mas pode ser que ele seja substituído por um outro profissional que usa bem a tecnologia. Então, esse é o papel da liderança, esse é o desafio. Por outro lado, eu queria falar um pouquinho... Oi? Não, eu queria só... É que a gente está no limite, talvez a gente tenha que criar um novo debate, porque... Então, fico por aqui, à disposição de quem quiser maiores debates e discussões. Claro, agradeço muito.
A gente que agradece, né? Eu queria agradecer a todos pelo tempo que dedicaram, nos desculpar que algum probleminha técnico, mas na realidade a gente conseguiu retomar. Vamos estar disponibilizando essa apresentação pelas mídias sociais e vamos criar uma forma de gerar novos debates, que eu acredito que foi bastante produtivo. Desejamos para todos vocês aí uma excelente tarde, tá bem? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Máximo. Obrigado, Mônica.